Boa tarde, doutora Fernanda, meu colega Carlos Savoy. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à CIMEC, a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem de Conflitos. Ela vem, durante essa semana, no mês de agosto, que é o Dia dos Pais, realizar uma série de webinários focados principalmente na área de família. Às vezes entra dentro da esfera trabalhista, mas mesmo na trabalhista é focado em cima da área de família. E hoje temos o enorme prazer de estarmos com a doutora Fernanda Rocha Pacheco Santos. Ela é coordenadora geral de adoção e subtração de crianças e adolescentes da ACAF. A ACAF é a Autoridade Central Administrativa Federal. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. É um prazer estar aqui conversando com você. Esse evento ele é apoiado pela ENAPRES, Escola Nacional de Prevenção e Solução de Conflitos do Ministério da Justiça, e hoje o primeiro tema é referente à adoção internacional. Então, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, somos todos ouvidos. E só para lembrá-los, esse evento ele será gravado, ele será disponibilizado em todos os streamings da CIMEC, e também da ENAPRES, tá? Então, quem comparecer recebe o certificado. Quem perder pode assistir posteriormente depois das plataformas de streaming, como YouTube, Facebook e outras. Então, seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. É um prazer falar com a senhora. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade incrível para a gente poder conversar um pouco a respeito desse tema que é tão importante. Parabenizo a SMEC pela essa iniciativa. Realmente a ideia aqui é a gente ter uma conversa mais informal para que eu possa apresentar um pouco do nosso trabalho na autoridade, como autoridade central, e também um pouco do que é a adoção internacional para o Brasil. Por isso também estou aberta aqui aos questionamentos, o que for possível, que eu tiver condições de responder ainda hoje, eu responderei, e depois vou deixar disponibilizado o e-mail da ACAF para futuras dúvidas e futuros contatos dos interessados. Eu gostaria de compartilhar inicialmente com vocês uma apresentação aqui que vai servir de roteiro para essa nossa conversa. Deixa eu localizar ela aqui. Vamos ver. Eu acredito que é essa versão aqui. Adoção internacional de crianças e adolescentes. Estamos vendo... Isso, já estão visualizando? Sim, sim. Certo. Então, é o seguinte, para começar, nós somos aqui a ACAF, Autoridade Central, estamos subordinadas ao DRCI. O que é o DRCI? É o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que está dentro da Secretaria Nacional de Justiça, tudo isso no âmbito do Ministério da Justiça. Então, quando a gente fala de cooperação internacional no âmbito do Poder Executivo, ou seja, quem está apto a discutir, a tratar, implementar, executar o que é previsto nesses acordos internacionais firmados pelo Brasil, vão trabalhar com essa cooperação jurídica internacional. E dentro do DRCI, a gente tem alguns setores que estão separados por tema para tratar desses assuntos de cooperação internacional. Então, a gente tem a Coordenação Geral de Adoção e Subtração Internacional de Crianças, que é a área que eu estou à frente. Temos também cooperação jurídica em matéria penal, em matéria civil, transferência de pessoas condenadas e tratados e foros internacionais. Isso eu gosto de colocar para a gente ter uma noção melhor onde está inserida a ACAF, dentro dessa organização do Brasil e do Poder Executivo. Então, eu estou até bem feliz, realmente eu tenho que falar, de fazer essa apresentação sobre a adoção internacional, porque desde que cheguei aqui em maio, é um pouco recente a minha presença aqui na CAF, eu tenho falado muito sobre a subtração internacional de menores. É um tema de muito mais conflitos, e que a gente tem tido, assim, demandas urgentes e enormes, mas a adoção internacional é um tema muito relevante, muito importante para o nosso país, e eu acho que uma oportunidade como essa, a gente tem condições de
desmistificar algumas questões relacionadas à adoção internacional e ampliar o número de pessoas que vão poder entender um pouco mais esse processo. Então, o que norteia a nossa atuação e qual a razão de existir da CAF? Existe uma convenção internacional, que é a Convenção Relativa à Proteção das Crianças e Recuperação em Matéria de Adoção Internacional, que foi firmada em Haia, em 93. Foi internalizada por um decreto federal e exige que uma autoridade central do país seja aquele órgão que vai ser o ponto focal, quem vai ser o interlocutor com as autoridades centrais dos outros países para tratar da matéria da adoção internacional. É lógico que internamente, dentro do Brasil, a gente tem também as unidades que vão tratar do tema de adoção internacional, mas o representante, né, como órgão central do governo brasileiro, é a CAF, por conta desses decretos. E aí, quando a gente fala em adoção internacional, a adoção internacional é aquela que é feita por estrangeiros, é aquela quando a gente faz uma adoção de crianças de outro país apenas. O conceito da adoção internacional que a gente utiliza é aquela que é realizada entre o residente de um país, diferente do país onde reside a criança que vai ser adotada. Então, é isso que a gente trata como adoção internacional. Então, pode ser um brasileiro que reside em outro país e quer adotar uma criança brasileira que reside no Brasil. Isso seria uma adoção internacional também. Né? Então, para deixar bem claro o escopo da nossa atuação. Então, por que foi criada essa convenção? Né? O objetivo dos países em assinar a Convenção de Haia é garantir o interesse maior da criança. Nós, internamente, temos aqui a nossa legislação, que ela é muito protetora, ela tem um caráter muito protetivo, né, e uma preocupação muito grande com o interesse superior da criança. Mas para que as nossas medidas elas estejam em consonância com o que os outros países também prevêem como proteção aos menores, foi firmado esse acordo. E aí os países se comprometem a respeitar os direitos fundamentais, se comprometem a pensar sempre no interesse superior da criança, colaboram entre si para que haja um respeito a essas regras. Então, são regras pré-estabelecidas que vão garantir que os países, quando tratarem de uma movimentação de uma criança que vai ser adotada e se deslocar para um outro país, que haja respeito a determinadas regras, e essas regras vão garantir que esses princípios, que esse objetivo ele seja cumprido. Isso é super importante, porque a gente sabe, a gente tem noção, eu sou, meu cargo de origem é a Polícia Federal, então tenho um contato grande com essa parte criminal, que no mundo inteiro existe sequestro, tráfico, venda de crianças, isso é um assunto seríssimo. E um dos caminhos que os países encontraram para reduzir esse tipo de situação e resguardar as crianças foi através das regras estabelecidas nessa convenção, que depois são internalizadas em cada um dos países signatários. Então, além de ser uma maneira de prevenir, né, é um caminho sim, mais seguro para os adotantes, né, no momento em que eles decidem dar um passo tão importante, que é acolher uma criança que precisa de um lar. Né? Então, é o caminho mais seguro a seguir nesse processo. Um outro ponto que a gente precisa destacar em relação à importância da convenção é porque, a partir do momento que um país ele assina a convenção, ele integra o grupo de países que cooperam entre si, com base naquela convenção, ele se compromete a seguir aquelas regras, o que foi acordado deve ser cumprido, e a adoção que for feita, ela vai ser reconhecida. Porque, muitas vezes, uma adoção ela pode até ser feita sob a legislação de um determinado país, mas na movimentação da pessoa para um outro país, nem sempre ela vai ser facilmente reconhecida se não tiver sido respaldada por um documento como esse. Então, assim, é o que a gente pode falar.
muitas vezes a gente pensa, e a gente até já viu exemplos de situação de adoções que ocorrem, crianças oriundas de países com condições mais precárias, às vezes um país em desenvolvimento também, ou subdesenvolvido, ou enfim, acho que esse é um conceito que é um pouco ultrapassado, mas enfim, a gente vê crianças em situação, muitas vezes, de risco, e aí a pessoa interessada em adotar encontra um caminho que no primeiro momento parece mais fácil e mais rápido para realizar aquela adoção. Também imagina-se estar garantindo um acolhimento e uma melhor situação para aquela criança. Mas depois que se formaliza, ou que se realiza, se concretiza essa situação e a criança vem para o Brasil, ou vai para um outro país, uma adoção desse tipo, não há como se garantir que o país que vai receber aquela criança vai se comprometer a dar todos os direitos e garantias que daria a uma criança que foi adotada dentro de um processo regular, formal, pré-acordado, através de um documento internacional que foi firmado. Então, existem alguns riscos e é possível que a pessoa que adote uma criança sem observar esses parâmetros, depois encontre dificuldades em formalizar e garantir a essa criança todos os direitos que ela deveria ter, ao menos de uma maneira célere, né, quando do ingresso dela no país de residência da pessoa que adotou. A gente depois vai falar algumas situações que já vivenciamos, inclusive em relação a alguns países aqui, e talvez vocês possam compreender um pouco melhor o que eu estou falando. Tudo isso para dizer da importância de a gente observar a convenção e de tratar processos de adoção internacional com países também signatários da convenção. Então, no âmbito da nossa legislação nacional, é bem clara a importância da convivência familiar, né? A gente tem a Constituição, que protege a família, protege o interesse da criança. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que também reafirma toda essa preocupação que o Brasil tem em relação a isso. E aí, saindo um pouco desse âmbito mais amplo, né, normativo, e entrando nas atribuições próprias da ACAF, são inúmeras atribuições relativas ao processo de adoção, né? A gente trabalha supervisionando os organismos de adoção, porque a adoção internacional ela envolve a participação de organismos credenciados, que vão fazer muitas vezes essa intermediação entre a pessoa que quer adotar e as instituições, os países, os organismos e as unidades, enfim, que promovem, que analisam os pedidos e que terminam por formalizar todo o processo de adoção. Existem dois caminhos, basicamente, para que ocorra esse pedido e essa adoção. A autoridade central de um país pode encaminhar pedido diretamente à autoridade central do outro país. Mas também existe o caminho por meio desses organismos credenciados, que a pessoa interessada em adotar faz o contato com esse organismo credenciado, ele vai dar todas as orientações, quais os documentos, e ele faz uma ponte com as autoridades do país de onde vai ser adotada a criança. A gente vai explicar um pouco mais na frente. Então, existe o credenciamento desses organismos que vão poder atuar no Brasil, não é qualquer organismo que vai poder fazer essa intermediação. Um outro ponto super importante que é previsto na convenção é o acompanhamento pós-adotivo. Então, a cada 6 meses, depois que a criança foi adotada, nós recebemos um relatório pós-adotivo informando como está a criança, a evolução dessa convivência com os pais adotivos e, enfim, isso dura por 2 anos. Esse acompanhamento, ele é realizado no período de 2 anos. A cada 6 meses, nós temos que receber esses relatórios e, enfim, para acompanhar o processo de adoção.
Nós também aqui na CAF buscamos trabalhar uma padronização de procedimentos administrativos. A gente discute isso também junto, no âmbito do Conselho das Autoridades Centrais, junto com as SEJAs, né, ligadas ao Judiciário Estadual. Nós também buscamos atualizar os normativos, analisar propostas de atualização normativa. Difusão da adoção internacional como alternativa para crianças privadas de cuidados parentais. Veja, uma pergunta que sempre a gente escuta é como que no Brasil há tantas pessoas interessadas em adotar, e ainda assim a gente abre portas para a adoção por estrangeiros, antes mesmo de atender o que seria a demanda interna. O que a gente visualiza é que nem sempre esses interesses são conflitantes. Boa parte, grande parte, a maior parte das crianças que são adotadas por pais estrangeiros são aquelas crianças que não se enquadram no perfil de maior interesse dos adotantes brasileiros e que ficam por muito tempo, ou porque têm muitos irmãos, ou porque já são mais velhas, bem mais velhas, ou porque têm problemas de saúde. Então, assim, esse, em geral, é um perfil que termina prevalecendo quando a gente fala na adoção internacional. E o Brasil, sim, se comprometeu e tem um interesse em garantir um lar para essas crianças. Lógico que observando todas as formalidades e tudo, enfim. Nós também trabalhamos na Secretaria Executiva do Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras, a presidência da CAF, temos o secretariado aqui, e anualmente temos a reunião do Conselho para discutir políticas, diretrizes que estão relacionadas à adoção das crianças, né, adoção internacional. Tá, então, esse aqui é o que fala das unidades aqui da CAF, ou do DRCI, aqui eu falei da convenção, os objetivos da convenção, a legislação, estão vendo, né, os slides eu vou passar rápido porque eu já falei, tá? Perfeito, estamos vendo todos. E aqui as principais atribuições da CAF, que eu já passei por elas, e pronto, esse foi o anterior, que eu estava falando da Secretaria Executiva do Conselho. Inclusive, haverá uma reunião, agora ao final de setembro, em Curitiba, será a 23ª reunião do Conselho de Autoridades Centrais Brasileiras, e a gente vai ter a oportunidade de conversar com os presidentes, né, das SEJAs estaduais, e nós aqui da CAF também, para discutir os principais assuntos, enfim, o que a gente pode melhorar em relação à nossa atuação frente ao tema da adoção internacional de crianças. E aí, o que é tão importante nessa área, né? Cooperação. A gente não consegue avançar no tema se não houver cooperação. Mas não apenas uma cooperação entre as autoridades centrais, que é muito importante, e que ela é uma cooperação que se mantém sólida e cada dia mais efetiva, graças ao nosso compromisso com o que está disposto na convenção. Para que a gente, não basta a gente assinar o acordo, a gente precisa garantir que ele está sendo cumprido, e a gente precisa proceder e adotar medidas em consonância com aquilo que foi previsto, porque se a gente começar a atuar de uma forma diferente daquilo, a gente perde a credibilidade perante as outras autoridades centrais, perante os outros países, e aí isso prejudica enormemente a nossa cooperação. Com alguns países a gente tem cooperação mais fácil, às vezes tem alguns que são um pouco mais difíceis ou demorada a comunicação, mas isso faz parte e a gente busca sempre diversos caminhos para aprimorar esse contato com as autoridades centrais dos outros países. Muitas vezes a gente busca apoio também e contatos através do próprio MRE, quando a autoridade central do outro país está vinculada ao Ministério de Relações Exteriores. A gente pode fazer o contato com o secretariado da convenção para tentar resolver algumas questões. Então, assim, mesmo que eventualmente em determinadas situações surja alguma dificuldade,
algum contato que esteja sendo mais demorado, alguma dúvida, a gente busca caminhos e parceiros para nos ajudar a solucionar e a estreitar essa cooperação com as outras autoridades centrais, que é tão importante. Muito importante também é que a gente respeite determinados fluxos de comunicação que são estabelecidos. Então, se existe a regra da comunicação entre as autoridades centrais federais para a troca de determinadas informações e documentos, é importante que ela se mantenha. Às vezes, a parte fica um pouco ansiosa, às vezes, alguns advogados querem tratar diretamente com autoridades centrais assuntos que são tratados exclusivamente entre autoridades centrais. Não pense que isso é uma maneira de dificultar e burocratizar, ao contrário. É uma maneira de a gente garantir uma uniformidade de tratamento, é uma maneira de a gente garantir que todos terão o mesmo tratamento e que as regras vão ser observadas de uma maneira mais uniforme e igualitária entre as partes interessadas. Então, isso é importante. E nós aqui estamos sempre abertos a esclarecer quaisquer dúvidas e a responder os questionamentos e os contatos de quem nos procurar. Entre as autoridades domésticas aqui, a gente também precisa conversar muito, a gente troca muita informação. Nós temos as comissões estaduais judiciárias de adoção, que são as SEJs, que têm um trabalho importantíssimo. Elas fazem a habilitação das pessoas interessadas em adotar, fazem cadastramento, emitem os certificados de continuidade e de conformidade da adoção internacional. Quando a gente recebe um pedido de adoção por um estrangeiro, a gente entra em contato com as SEJs para ver quais delas estariam abertas a receber esse pedido, teriam crianças disponíveis para adoção. Então, assim, a gente não direciona o pedido a uma ou outra SEJ, a gente faz uma comunicação ampla a respeito dos pedidos e as que têm condições e interesse em promover a adoção com aqueles estrangeiros interessados, vão se manifestar, vão dizer que podem dar continuidade àquele processo, e isso garante assim, uma maior até democracia no atendimento dos casos. Como já falei, a gente tem os conselhos das autoridades centrais brasileiras, que trata das questões políticas, as linhas de ação comum, tem um decreto que institui esse conselho. E temos também o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o sistema do CNJ, e lá constam crianças que estão disponíveis para adoção, as pessoas que estão habilitadas para adotar, quais são os organismos internacionais e responsáveis que estão credenciados. Esse sistema ele tem o objetivo de facilitar o acesso às informações relativas à adoção internacional a todos os interessados. É um sistema relativamente novo para essa finalidade. Estamos sempre fazendo ajuste, buscando junto ao CNJ o aprimoramento desse sistema, inclusive talvez a gente possa contar com alguém que vá tratar desse tema no nosso encontro lá, a reunião do Conselho das Autoridades Centrais, agora em setembro. Nosso objetivo é sempre estar em contato com todos os órgãos que atuam no âmbito da adoção internacional, para que a gente possa ter uma relação mais fluida, mais eficiente, mais célere, mais clara a respeito de todos os processos, para garantir uma maior eficiência e uma maior transparência também nos processos relativos à adoção internacional. Sobre os organismos de adoção internacional. Então, um organismo interessado em atuar nesse tema da adoção internacional, ele precisa se credenciar. E esse credenciamento ele tem uma validade de 2 anos e aí pode ser renovado. Os organismos são responsáveis por apresentar os relatórios semestrais das crianças adotadas. Eles não podem ter fins lucrativos e tem que ter pelo menos um representante nacional. Pode ter representantes regionais nos estados, o que pode facilitar a comunicação com as SEJs, a comunicação com os interessados, mas ao menos tem que ter um representante nacional.
como é que é feito esse processo de credenciamento do organismo internacional? Primeiro, eles buscam a autorização para atuar no Brasil. Então, são organismos estrangeiros que procuram essa autorização. E eles buscam uma DPJUS no Ministério da Justiça e ela emite uma portaria, quando autoriza, emite essa portaria. Com essa portaria, o representante do organismo vai buscar o seu cadastramento e o cadastramento do seu responsável. Isso é junto à Polícia Federal. A Polícia Federal, fazendo todas as suas verificações e entendendo que todos os requisitos foram preenchidos, emite um certificado. Com esse certificado em mãos, o organismo apresenta isso junto com outra documentação à CAF para o credenciamento. Verificados os requisitos, verificada toda a documentação, a CAF promove esse credenciamento e faz uma ampla comunicação a respeito do credenciamento desse organismo junto às sedes e comunica também à Polícia Federal que o organismo foi credenciado. Atualmente, nós temos 12 organismos internacionais credenciados para atuar no Brasil. Não temos conhecimento, não temos a respeito de qualquer organismo brasileiro credenciado para esses fins de adoção internacional. Então, a gente tem aqui só os internacionais que vêm ao Brasil para se credenciar, para fazer a ponte entre o interessado no exterior em adotar uma criança brasileira. E, por fim, um outro tema que nós também trabalhamos aqui dentro da CAF, que está ligado à adoção internacional, é a busca pela origem biológica. É um assunto muito importante e que nos traz assim uma satisfação enorme quando a gente consegue bons resultados em relação a isso, né? Porque a gente, além da convenção que prevê, a gente também tem no ECA o direito daquela pessoa que foi adotada quando criança, e está no exterior, conhecer a sua origem biológica, ter acesso ao processo, após ela completar 18 anos. Então, a gente recebe vários pedidos de pessoas que tentam conhecer um pouco da sua história, da sua origem biológica. E aí a gente recebe esses pedidos, muitas vezes, já com alguma informação de certidão, de nascimento, outros documentos. A gente faz o contato com as SEJAs e busca levantar informações a respeito da origem dessa pessoa. Os familiares ainda, né, existentes e que eventualmente são localizados, eles são contatados e consultados sobre o interesse em fazer algum contato com essa pessoa que busca as suas origens. Não é nada obrigatório, tá? A pessoa ou familiar que está no Brasil, se não quiser fazer contato e conhecer, seja um irmão, tio, uma tia, mãe ou pai, conhecer essa pessoa que foi adotada, não, ou fazer o contato não é obrigado. Mas a gente vai minimamente passar as informações que dizem respeito ao seu processo, porque isso é uma obrigação que a lei nos impõe. E já houve várias situações de contato efetivo, de reencontro, em que ambas as partes, né, se emocionam e ficam muito felizes na possibilidade de ter esse reencontro e saber um pouco mais a respeito da sua origem, um passado às vezes dolorido, mas que pode trazer aí um futuro mais feliz, conciliatório, enfim, né? É um assunto muito positivo. Então, esses são os principais temas que a gente trata aqui na CAF, no âmbito da adoção internacional. Nós víamos trabalhando com 3 analistas, além da coordenação geral, 3 analistas, cada um a gente dividia por área, um responsável por busca origem biológica e a adoção feita por pais estrangeiros, outro responsável por adoção de pais brasileiros de crianças que moram no exterior e acompanhamento de relatórios pós-adotivos,
outro responsável por todos os assuntos ligados a organismos internacionais. Uma divisão mais para nos facilitar a organização, muito embora todos conheçam todos os assuntos. Recentemente, nós recebemos uma psicóloga e um assistente social que passaram a integrar a nossa equipe aqui da CAF, justamente para atuar também nesse acompanhamento dos relatórios pós-adotivos, a acompanhar os processos da adoção internacional. A gente imagina que pessoas com essa formação podem contribuir bastante para que a gente tenha um aperfeiçoamento ainda maior do nosso trabalho, que é um trabalho bem sensível, como eu havia dito, não é um trabalho em que a gente encontra conflitos, como regra, né? A regra é a gente ter pessoas muito abertas e dispostas a acolher essas crianças que já passaram por tanta situação difícil, mas, enfim, a gente busca, assim, mesmo estar aprimorando a equipe, melhorando para a gente poder ter resultados mais satisfatórios. Eu tenho alguns números aqui para dar um panorama geral a respeito do nosso trabalho, do cenário da adoção no Brasil. Então, a gente tem aqui, ó, perfil geral de adoções internacionais de 2011 a 2022. Quantidade de adoções por ano. A gente vê, assim, um número um pouco mais reduzido, né? A gente teve Covid também nos últimos anos, o que teve impacto em todas as áreas e também nesses processos. Nós temos um número muito grande de adoções passivas, né? Muito maior do que de adoções ativas, porque o Brasil é, sim, um país em que as crianças são procuradas para serem adotadas, muito mais do que os brasileiros procuram crianças no exterior. Esse ano, a gente já recebeu várias consultas para adoção no exterior. Eu vejo que, assim, há um movimento, talvez, no sentido de ampliar essa busca por crianças de outros países. Digo um movimento de ampliação por esse caminho formal que passa aqui por nós, pela autoridade central. É possível que outros caminhos tenham sido buscados ao longo do tempo para que houvesse essas adoções, às vezes com países não signatários, de uma forma um pouco mais precária, que depois a pessoa que adotou vai buscar o Poder Judiciário para tentar homologar essas adoções. Mas, assim, eu vejo que nós temos sido mais consultados a respeito, né, de como seria essa adoção de crianças de outros países. E, inclusive, em relação à guerra, houve até consultas a respeito da possibilidade da adoção de crianças de países que estão em guerra. Mas isso é uma das situações em que não pode haver adoção internacional. Países em que há situação de conflito armado, de guerra, situações graves, são situações que se entendem momentâneas e que é necessário que haja uma segurança maior em relação a todos os processos. É possível que a situação esteja mais estável e que se até verifique, né, num momento posterior, a impossibilidade de retorno dessa criança que eventualmente, né, está numa instituição por conta dessa situação de guerra. Dentro do próprio país, ela reencontre ou volte para a sua família ou familiares mais próximos, para depois verificar quais as crianças que realmente poderiam ser adotadas. Então, em situação de guerra, por mais que as pessoas pensem assim, eu quero ajudar, eu quero acolher, uma situação terrível como essa, as crianças lá sozinhas, é um impeditivo para a adoção internacional. Então, a gente precisa realmente aguardar. Os países adotantes, a gente tem um perfil, né, um interesse muito grande da Itália, França, Estados Unidos. Aí temos alguns aí espremidinhos, Espanha, Alemanha, Suíça, Suécia, Portugal, Noruega. E aqui um gráfico aqui que fala um pouco sobre as instituições, os organismos de adoção internacional. E aqui, 35 adoções até julho de 2021, esse é um gráfico que a gente tinha preparado para 2021. Aqui a adoção com irmãos,
E a gente pode visualizar aqui um número elevado, né, o que confirma o que eu já tinha dito das crianças, os estrangeiros, eles têm, assim, são menos restritivos em termos de perfil para adoção de crianças, né? Então, a gente encontra o acolhimento de crianças que muitas vezes a gente tem dificuldade em garantir um lar aqui no Brasil mesmo. E aí a gente tem um percentual maior feminino, mas assim, não, é maior, mas não é uma coisa gritante, né? A gente tem, sim, 40% masculino e 60% feminino. E a origem dos estados aqui, a gente tem uma distribuição, São Paulo e Paraná, com um número maior, Espírito Santo depois, DF, aí tem a Amazônia, Mato Grosso do Sul, Amazônia, Rio de Janeiro, enfim, para vocês poderem ter uma visão um pouco melhor a respeito do que é essa adoção no Brasil. Esse aqui, eu acho que é o mesmo gráfico, perfil das crianças, deixa eu voltar lá. Perfil das crianças adotadas em 2021, aqui em 2022, julho de 2022. E a idade, esse aqui é um gráfico que traz a idade, né? A gente tem crianças aqui, ó, 0, 1, 2 não tem, aí 5 anos já tem um pouquinho mais, 9 anos, 11 anos, até 16 anos, né? Então, a gente tem aí idades variadas. Muitas vezes também pode ir até uma criança menor, mas já foi acompanhada de um irmão mais velho, de 2 irmãos mais velhos, e aí, para que haja essa união familiar, para garantir que os irmãos fiquem juntos, muitas vezes pode sim, uma criança menor dentro desse contexto de irmãos mais velhos, né? Isso também acontece. E os pedidos de direito à origem, a grande maioria dos nossos pedidos tem origem na França, né? Se vocês virem aí, 71% dos pedidos, alguns Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Holanda, aí tem Inglaterra, Irlanda do Norte, Alemanha e Austrália. E a origem dos países, desculpe, a origem, né, dessas crianças que depois viram adultos e buscam informações sobre os seus familiares, de onde vieram. A gente tem aí São Paulo, a gente tem Pernambuco, Bahia, enfim, são esses gráficos aí que a gente apresentei para vocês. Bem, a apresentação, quis trazer uma visão geral do trabalho da ACAF, é isso, esses dados que nós temos, que podemos compilar para a apresentação, aí vocês têm meu contato, estou aqui à disposição, e caso haja alguma pergunta, se eu puder responder, estou aqui aberta aí aos questionamentos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda. Se quiser, pode descompartilhar. Temos algumas perguntas, sim. Antes das perguntas, eu vou só colocar a informação do Paulo, que ele colocou o seguinte, ele fez um comentário: meu irmão na Itália adotou 2 irmãos aqui no Brasil, mais de 10 anos atrás. Foi a coisa mais bonita que poderia acontecer e eu ganhei 2 sobrinhos aos quais estou unidos. A adoção deve ser incentivada porque uma criança com família é um cidadão cujas necessidades foram atendidas. Então, Paulo, obrigado pelo seu comentário. Paulo, muito bacana. Aliás, o comentário dele vai também estar gravado aqui, e para quem depois assistir os streamings, vai saber que o Paulo contribuiu aqui com essa colocação. Doutora, eu tenho algumas questões, eu estou vendo o nosso tempo, a gente tem uns 10 minutos, mas na verdade, eu tenho até 9 questões, tá? É que tem algumas meio parecidas. Então, eu vou fazer mais ou menos, eu vou tirar da ordem, porque são assuntos um pouco relevantes. Gabriela, você tem alguma questão? Você gostaria de fazer uma questão também para a doutora, antes de eu iniciar aqui? Eu tenho a questão do pós-adoção, que é um assunto que me intriga, porque
que se efetiva a adoção internacional, como que vocês fazem um acompanhamento? Durante até quanto tempo se faz esse acompanhamento, se é permitido pelas famílias, se deve haver um consenso, né, dos adotantes, de quem adotou, se permite ou não, qual seria o procedimento habitual? Olha, a gente tem a obrigatoriedade de fazer esse acompanhamento até 2 anos após a adoção. Então, a cada 6 meses, a gente tem que receber os relatórios pós-adotivos que são encaminhados pelos organismos, né, que prestam esse apoio, os organismos credenciados. Eles nos enviam os relatórios e a gente faz um acompanhamento. Se a gente perceber que há algum problema, alguma dificuldade, enfim, nós, enquanto autoridade central, podemos fazer um contato com a autoridade central do país em que a criança está residindo para verificar se as autoridades daquele país estão cientes daquela situação e que providências foram tomadas em relação a eventuais problemas ou dificuldades que a gente perceba através desses relatórios. Então, assim, é um acompanhamento que dura aí 2 anos, né? Ótimo, ótimo. Muito obrigada, doutora. Doutora, eu tenho algumas outras questões, tá? Eu vou ler aqui mais ou menos, enquanto a Gabriela estava falando, eu fui colocando numa ordem, assim, porque tem coisas Sim. mais para cima, assim. Quem quer adotar uma criança internacional tem que entrar em contato com a CAF? Assim, existe obrigatoriedade ou a importância de estar contatando o órgão? Sim, a adoção internacional, ela exige que haja essa formalização perante as autoridades que estão habilitadas e que são reconhecidas para fazer esse processo, né? Então, assim, a pessoa interessada em um determinado estado, ela pode fazer um primeiro contato com a SEJA estadual, se houver um interesse nessa adoção. E lá ela vai buscar, sim, algumas informações a respeito desse processo de adoção. O contato com as autoridades centrais dos outros países, ele é sempre feito via CAF. Então, assim, sempre o pedido vai passar pela CAF. A pessoa pode encaminhar diretamente também os seus questionamentos para a própria ACAF, via e-mail. E a gente tem uma página no site do Ministério da Justiça que traz orientações, os documentos também, formulários, enfim. Lá traz algumas orientações a respeito desse processo de adoção internacional e a pessoa interessada pode consultar e, havendo ainda dúvidas em relação a isso, entrar em contato conosco através dos e-mails, que a gente vai passar todas as orientações sobre esse processo. Legal, obrigado. Tem uma outra, que você comentou isso, né, na sua explanação, mas chegou essa questão. A CAF tem contato com instituições / orfanatos no exterior? Então, se você tem, acho que ele quis dizer assim, se a CAF tem contato com essas instituições para se verificar a possibilidade de adotar uma criança, mas eu acho que você comentou isso. O contato é sempre via autoridade central. Tá. Então, a pessoa que se habilita a adotar uma criança, a gente tem todos os documentos e formulários, e a gente encaminha a autoridade central do outro país, informando sobre o interesse que o brasileiro tem em adotar uma criança daquele país. E aí ela vai ter que atender todos os requisitos que a legislação daquele país exige, em consonância com o que está previsto na convenção, para que ela possa participar desse processo, né, e conseguir, ao final, adotar uma criança em determinado país. E essa comunicação inicial, ela é sempre feita via autoridade central, ela nunca vai ser diretamente pelo interessado brasileiro lá, né? Entendi. Sempre vai ser intermediado via autoridade central. Deve ser, né? Esse é o caminho formal estabelecido pela convenção. Agora, uma curiosidade minha, tá? Se você pega, assim, esse tema, ele ficou até em voga em função da adoção do Bruno Galhaço e da Giovana, né? Que adotaram crianças, e hoje eles passam toda a problemática de terem adotado, né? Uma criança negra.
Então, hoje eles visualizam o que é racismo, percebem como existe e outras questões. Então, tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: Uhum. qual o prazo de uma adoção internacional? Existe um prazo médio? O tempo que leva o processo para a E é adoção, isso, acredito que seja isso. aí, veja, eu não teria agora como te informar um prazo médio, isso depende muito, porque isso depende do tempo em que a pessoa interessada providencia toda a documentação, do tempo de resposta de cada um dos países. Tem países que fazem uma resposta mais célere, tem outros países que são mais demorados nesse processo, né? Então, assim, não teria como eu te afirmar um tempo exato, o médio nesse momento. A gente teria que ver o caso a caso, poderia até pensar em fazer um levantamento nesse sentido, mas eu não teria essa informação para passar agora. Aqui, assim, enfim, todos os processos de adoção, seja ele nacional ou internacional, eles requerem um tempo para que os interessados eles sejam realmente habilitados, sejam comprovados que eles têm condições de adotar uma criança. Então, seja uma norma interna nossa ou de outro país, vai ser necessário, talvez, entrevistas, apresentação de documentos, análise desses documentos, né? Enfim, são várias etapas que a pessoa precisa seguir para ser habilitado e poder concluir essa adoção, né? Mas, assim, isso vai variar muito. Vai variar assim, do perfil de criança que se quer adotar, do país de onde você quer adotar a criança, do tempo de informação que é fornecida pelo interessado. Enfim, são muitos fatores aí Ah, envolvidos nesse processo. o Paulo fez um comentário, ele falou assim, de 2 a 3 anos, acredito que seja com base na experiência que ele teve familiar, né? Então, ele comentou, Então, ele mas... tem uma experiência positiva, é um prazo relativamente rápido, se você considera que é uma adoção que envolve 2 países, né? Tá, A gente sabe que internamente, muitas vezes, a espera é bem longa. Mas é como eu falei, né? São, às vezes, interesses diferentes que movem a uma adoção internacional, enfim, uma adoção nacional. Claro que sempre o interesse de ter um filho, de acolher uma criança, mas essa questão dos perfis, a questão da origem, isso interfere um pouco e pode facilitar ou não, acelerar ou não o tempo o de adoção. processo. Tá. Tá certo. Tem mais uma questão, tá? É mais fácil adotar uma criança estrangeira do que uma brasileira? Olha, eu não tenho como falar sobre isso, porque são processos que têm os seus próprios requisitos, né? Sua própria tramitação, são demandas que vão por caminhos diferentes e, enfim, eu não faço um acompanhamento dos processos de adoção nacionais. Tá. Então, fica complicado fazer aqui qualquer tipo de comparação, né, se eu não conheço profundamente os processos adotivos nacionais. Tem 2 últimas questões, tá? Uhum. Aliás, tem uma questão aqui que eu gostei bastante, é super interessante, mas a primeira é a seguinte: a mãe biológica estrangeira, né, pode entrar em contato com a criança adotada, né, a mãe biológica entrar em contato com o filho? Não quis falar sobre prazo, não quis dizer se, ao contrário, porque você explicou que o filho, após 18 anos, pode querer saber as origens dele. Mas Então, aqui a veja, pergunta é diferente. Ela foi assim: a mãe biológica pode entrar em contato com a criança? Então, eu entendi que a mãe biológica estrangeira, desculpa, eu entendi que, assim, será que ela poderia entrar em contato direto? Como que existe essa situação? veja, desconheço esse tipo de situação passando aqui pela autoridade central, porque o nosso compromisso é atender às garantias dos direitos que estão previstos na legislação. Então, a partir do momento em que a criança ela é dada à adoção dentro de um processo legal e vai para um outro país, o que a gente deve garantir é que essa criança que foi, quando for maior de idade, queira conhecer o seu passado, a sua origem, ela possa ter acesso a
os documentos, a gente não pode nem garantir que ela tenha contato com a genitora, caso ela queira, porque depende da anuência dos dois lados. O que a gente Perfeito. deve garantir é que ela tem informações a respeito da origem. Esse contato entre ambos aí vai depender dos dois quererem. Então, assim, a mãe que deu para adoção, ela não tem previsto na legislação, em nenhuma, não há um processo formal dela entrar em contato com a autoridade central para que a gente procure um filho que ela deu para adoção e que agora é filho de uma outra família para esse contato. Esse não é um trabalho que é feito pela ACAF, não é mesmo. Tá ótimo. E tem uma última questão, que né, eram duas, mas eu estou juntando numa, tá? Como se dá a entrada de uma criança adotada em outro país? E a sequência, que era uma outra questão, mas que eu coloco junto, como que funciona a cidadania? Na verdade, assim, como que funciona a cidadania? Em interrogação. Sim. Então, eu acredito que assim seja a cidadania da criança adotada, tá? Tá, foi ótima essa pergunta, achei excelente, porque até isso pode tirar várias dúvidas, a gente já teve algumas situações um pouco complicadas envolvendo esse tema, mas assim, não por conta, não foi uma adoção necessariamente internacional, mas enfim. É o seguinte, a convenção prevê que nesse processo que vai culminar com a adoção internacional, nessa cooperação entre os dois países via autoridade central, uma das questões que deve ser resolvida e definida previamente à conclusão da adoção é o compromisso do país que vai receber a criança, que vai acolhê-la, de garantir os direitos de cidadania, né, que ela tenha uma situação migratória regular naquele país. Então, essa situação ela deve ser analisada, vista e confirmada com outro país antes da conclusão do processo de adoção. E isso é feito em que momento? No momento em que as autoridades centrais estão conversando, trocando documentos, trocando informações, e finalizado o processo dentro do que a convenção previu, seguindo todas as formalidades concluída essa adoção, os estados, quando a criança for, ela já tem essa informação a respeito da sua garantia, da sua cidadania, não vai correr o risco de ser deportada, né, para o Brasil. Agora, o que pode, que já houve situações, são situações em que o processo, a adoção ou a ida da criança àquele país se ocorreu previamente a uma adoção, ou uma adoção nacional em que a pessoa viaja e vai morar com a criança no exterior, sem observar todos os processos e trâmites necessários, fica numa situação precária migratória num determinado país e depois se depara com a necessidade de buscar um caminho para regularizar a situação daquela criança lá. E aí, muitas vezes, se pensa, vou entrar em contato com a autoridade central, porque ela vai me garantir, porque existe uma convenção, e o Brasil é signatário, ela vai me dar um documento de adoção, e aí a criança vai ter garantida a sua permanência, vai estar tudo certo. Não é assim. A gente precisa seguir todos os trâmites, verificar isso antes da conclusão do processo adotivo, porque a autoridade central ela tem limitações. E o país que vai acolher a criança, ele só é obrigado a garantir o que foi acordado na convenção. Então, mesmo que a autoridade central daqui diga que ela deve ter a residência lá porque foi adotada, mesmo que o juiz daqui diga, aqui nós tratamos igual a um filho legítimo, tem todos os direitos. O país de acolhimento ele só vai ser obrigado porque ele se comprometeu a isso, se nós observarmos todo o trâmite formal previsto na convenção, se a adoção correr conforme previsto
na convenção, que esse país já tenha acordado com isso em uma etapa do processo de adoção internacional. E aí, todos os países signatários, eles se comprometeram a garantir essa permanência regular da criança quando ela for adotada, seguindo esses trâmites. Então, cada país vai ter lá o seu documento específico que vai dar à criança, o nome que vai dar, se é a cidadania, a permanência, enfim. Aí eu não sei se há variações, dependendo do país, como é que eles vão garantir isso, através de que documento. Mas eles se comprometeram, isso deve ser verificado para que seja concluído o processo com sucesso e a criança não tenha qualquer dificuldade quando residir no país de acolhida. Excelente. Foi claro? Não, foi muito clara, tá? O Paulo até acrescentou um comentário enquanto você estava falando. No caso Brasil e Itália, a criança no ato da adoção ganha cidadania plena italiana e não perde a sua cidadania brasileira. Tá? Pois é. Então, as regras de cada país podem variar um pouco, né, como vai ser feita essa formalização. Mas, com certeza, seguindo esses trâmites, pelo compromisso, a criança vai ter uma permanência legal, direito de cidadão, como qualquer cidadão daquele país. Olha, muito obrigado, doutora Fernanda. Só tenho a lhe agradecer. Foi um prazer, eu aprendi muito hoje e, assim, foi muito gostosa a sua explanação. Então, acredito que todos aqui tenham gostado. Queria, em nome da CIMEC, agradecer a disponibilidade de tempo. Sei que as coisas são corridas aí e ficamos muito, muito felizes. Assim que essa gravação for disponibilizada nos streams, eu mandarei para a senhora os links de acesso para que você possa depois encaminhar para quem quiser também, porque ficou uma coisa muito clara, foi muito útil, viu? Que bom! Esse é o objetivo, né? A gente poder esclarecer para que as pessoas cada vez mais adotem, seguindo os trâmites corretos e que seja um sucesso, né? Para que a gente possa trazer mais felicidade para a vida dessas crianças que já passaram tantas dificuldades, né? E um comentário rapidinho, mas pode, por favor. Durante a apresentação, o que me chamou a atenção foi o slide com as idades das crianças adotadas, e a maioria na faixa dos seus 11 anos. Isso é ótimo, porque muito se fala na adoção tardia. Aqui no Brasil, principalmente, as pessoas os casais têm o costume de dar preferência pelos menores, 1 ano, pelos bebês, né? Os bebês, Sim. 1 ano, 2. E é ótimo saber que crianças um pouco mais velhas, 12 até 16 anos, têm conseguido encontrar os seus lares. Então, muito parabéns pelo trabalho, viu, doutora? Parabéns pelo trabalho de todos. Meu colega, meu querido Carlos Savoy, obrigada pela sua ajuda, pelo seu apoio de sempre. Imagina. Obrigada a todos que aqui estão compartilhando conosco experiências e aprendendo também bastante, né, com a doutora Fernanda. Agradeço. Eu queria só terminar falando que a Thaís te elogiou, a doutora Fernanda, que achou ótimo, o Paulo também agradeceu demais, te deu parabéns, o Sérgio também pela excelente explanação, tá bom? Eu aproveito esse encerramento para também convidá-los, quem gostar, a gente está fazendo a Semana da Família. Amanhã nós vamos ter um painel super interessante, que é sobre a maternidade. Então, mães que foram demitidas após licença maternidade, como que essas mulheres se reinventaram. Então, vai ser uma explanação também muito bacana, e eu coloquei o link no chat, caso alguém queira participar. Agradeço demais e eu deixo com você o encerramento, Gabriela. Obrigado. Aí só me resta agradecer mais uma vez, como já agradeci a todos. Fica o convite, essa semana toda teremos vários eventos, como o Carlos Savoy mencionou, amanhã é dedicado à maternidade, demissão após a licença, discriminação contra mulheres mães no mercado. Na quarta teremos sobre parentalidade, ou seja, as empresas que valorizam os pais e mães, que oferecem uma série de benefícios a esses pais e mães para que tenham mais qualidade de vida, mais tempo com os seus filhos em casa, né? Não só, que consigam conciliar o trabalho e a sua vida doméstica.
E teremos também falando sobre aquilo que eu chamo de direito dos filhos, que alimentos, guarda e visitas. E vamos fechar a semana com planejamento sucessório. Muito interessante. A semana com vários eventos e a CIMEC fica aqui à disposição de todos vocês. Foi um prazer tê-los aqui e que a gente possa se encontrar mais vezes, certo? Muito obrigado, doutora Muito Fernanda. obrigada. Uma boa Que semana a agradeço. todos. Boa semana a todos. Boa semana. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.